assunto que ele está sendo, assim, extremamente falado, mas se você perguntar para alguém, me explique o que é que vai mexer. É tanto código que, na realidade, nenhum leigo sabe até agora o que bicho é esse chamado reforma tributária. Então, eu vou conversar com o Leonardo Scopel, advogado especialista na área, para a gente tentar saber mais um pouquinho, porque toda hora também essa reforma tributária parece que muda alguma coisa. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores da Sucesso no Campo. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. E reforma tributária é um tema que a gente já fala há muito tempo, né? E infelizmente ou felizmente, ainda vamos falar muito tempo, né? E estamos agora em uma fase crítica, que é a fase de regulamentação, e que tem muitos pontos aí que são de necessária atenção, porque vai impactar diretamente no bolso do contribuinte. Olha, aí vem assim, porque faz uma reforma, mas são tantos, esse não, esse sim, esse não, esse sim, que no final do conto é reformando o quê? Fabélia, o que é a grande questão? Vamos lá, só para contextualizar aqui rapidamente. Reforma tributária foi aprovada? Foi. Tá, Leonardo, mas por que a todo tempo a gente fala de reforma tributária? Porque estamos na fase de regulamentação. O que foi aprovado foi algumas alterações no texto da Constituição Federal que autoriza a criação de novos tributos, novos impostos. É isso que eles sabem fazer bem, né? A reforma para criar. Na verdade, assim, é uma reforma muito grande, né? Praticamente está tirando a casa que existe e construindo uma casa nova. Então foi aprovado que, autorizando essa criação, né, de novas regras tributárias, e agora estamos na fase de regulamentação. Temos hoje 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que buscam projeto de lei complementar, que buscam regulamentar a reforma. São milhares de artigos, né, que a todo tempo recebem alterações, recebem os famosos jabutis, que a gente fala. Infelizmente é uma prática comum aqui no Brasil. Nós estamos falando de reforma tributária sobre determinado setor, mas que na fase de regulamentação é incluído dispositivos que tratam de situações que fogem totalmente do contexto que era o foco inicial da reforma. Que aí fica aquela situação assim, eu sou televisão, não, tô isenta de tal coisa. Mas se tiver um funcionário registrado, você já vai fazer aquela outra coisa. Esse é o grande ponto que a gente precisa ter atenção, Fabélia. Por exemplo, estamos lá falando de reforma tributária sobre o consumo, que trata do ISS, ICMS. E aí, num desses textos, traz um dispositivo que regulamenta o ITBI, que é o Imposto sobre Patrimônio, ou ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, que não tem nada a ver com o texto inicial. E que isso traz uma interferência direta no bolso do contribuinte, e a gente só vai perceber quando de fato for começar a ser cobrado. Por exemplo, um caso interessante. Em uma dessas reformas, olha como estamos em um momento importante, né? Foi autorizado pela Constituição Federal a criação do famoso imposto do pecado, imposto seletivo, que é um novo imposto que vai ser cobrado sobre produtos ou serviços prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Beleza. E estabelece que um desses produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente é o veículo. Então o veículo ele vai receber um aumento da carga tributária. Por quê? Porque tem um novo imposto, que é o imposto seletivo, que vai começar a ser exigido do veículo. E aí, em uma dessas regulamentações, foi apresentada uma emenda parlamentar para que seja tirado desse imposto seletivo os veículos fora de estrada. Veículos fora de estrada. O que seria isso? E olha como é interessante. Eu também não sabia, né? Eu fui buscar o que seria o conceito de veículos fora de estrada. São veículos que são confeccionados, fabricados para terem acesso em estradas mais estradas mais... Aqueles trilheiros. Isso, estradas com maior nível de dificuldade de acesso, de condução. Estradas
rurais e etc. E um desses exemplos, a gente pode tentar incluir as caminhonetes, picapes, seja a Hilux, seja as pequenas, isso. porque todo mundo hoje, que a maioria das caminhonetes pequenas que nós temos ali, estradinha, as estradas, essas e outras semelhantes, é de consultores que vão para a fazenda toda hora. Justamente, pode ser conceituado como um veículo fora de estrada, ou seja, há um projeto aí, que nesse tenta caso, nós teríamos... retirar a incidência do imposto seletivo sobre esse veículo. Não foi aprovado ainda, mas é um ponto importante, porque sendo aprovado para esses veículos, aí existe toda uma justificativa para incluir esses veículos, diminui a carga tributária, ou seja, olha como é importante. Se manter como está, vai ter a tributação normal. E é tão complexo isso, só a título de exemplo também, Fabíola, que foi incluído lá na Cesta Básica Nacional alguns itens que terão a alíquota zero do IBS e do CBS, que serão 2 novos impostos que serão cobrados. Então listou lá alguns itens essenciais, por exemplo, leite, pão, carne, alimentos tidos por indispensáveis à alimentação humana, que sobre esses alimentos a tributação será zero. Ou seja, isso vai interferir diretamente no bolso do contribuinte, porque hoje o tributo ele é repassado para o contribuinte. Quem paga o ICMS no final é o contribuinte lá na ponta da cadeia. É na hora que eu vou lá comprar o pão justamente, cedo. Que na nota fiscal vem destacado. Com zerando essa tributação, diminui. E aí já está tendo uma discussão, que o pão comum foi incluído nessa cesta básica. Mas o que seria pão comum? Porque o pão comum seria aquele que recebe o fermento, o sal, a farinha e a água. Mas a maioria, o pão francês, mas a maioria desses pães, eles têm alguns aditivos, alguns químicos. E aí, se há esse aditivo, ele deixa de ser considerado pão comum, e não sendo pão comum, ele fica fora da lista de cesta básica, e portanto tem a tributação normal. Fica uma vacância, fica ali muito perdido, né? É um sistema muito complexo, Fábio, é tão Cada complexo. Cada um pode entender uma coisa. É tão complexo que a gente está numa fase de regulamentação que já foi ajuizado... Que não consegue ainda regulamentar, que já foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Verde, que questiona a concessão de isenção parcial, de concessão de benefício fiscal para defensivos agrícolas. Hoje, pela previsão do texto da reforma tributária, os defensivos agrícolas receberão uma redução de 60% da alíquota do IBS e do CBS. Mas antes desta reforma eles tinham? Tem e está sendo também discutido no STF. Inclusive é objeto de uma outra ação. Mas o que o Partido Verde alega? Está sendo discutido hoje, porque hoje existe esse benefício fiscal para os chamados agrotóxicos. Inclusive teve uma audiência pública recentemente, onde vários representantes de setores foram chamados para debater. Aí vem o Partido Verde e fala, tá, mas essa ação, se ela for procedente, agora a Constituição autoriza uma nova concessão. Então já vamos tentar derrubar no início, vamos tentar cortar na fonte para não ser aprovado. E esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem enfrentado. Partidos sem representação nenhuma, insignificantes, que não conseguem se conter na sua insignificância, vão para o STF. E aí o STF legisla. E começa essa confusão, que é como você jogar um monte de gatos num balaio e tampar. É uma insegurança jurídica muito grande, né, Fabíola? É um judiciário que é muito demandado para definir coisas que compete, por vezes, ao legislativo. A gente tem o Partido Verde que não entende nadinha do que é meio ambiente, porque pelo titularidade a gente deduz que esse partido entenderia de meio ambiente. Aí você às vezes tem lá os... que está nas vibes ambiental, e nunca saiu de um apartamento com ar-condicionado no Rio de Janeiro. Assim como de vez em quando eu converso aqui com o Luz, me fugiu o nome dele agora, mas é Luz, que é antropólogo, e aí ele fala que tem os antropólogos que defendem lá os ribeirinhos que estão mexendo lá em áreas da Amazônia em processo
mas nunca esteve na Amazônia, não tem sequer uma ideia de como os ribeirinhos vivem, não tem noção. Inclusive, essa discussão dos defensivos agrícolas, que é algo que, né, a gente ficaria aqui, existem N e N motivos, e um muito simples, é tudo devidamente regulamentado, né? Os órgãos responsáveis autorizam a comercialização desses defensivos. E tem que ter um receituário. Justamente. É como prescrever uma medicação. Justamente, é tudo devidamente acompanhado por uma assessoria técnica especializada, né? Não é simplesmente, compro um e vou e utilizo. Então, existe todo um contexto por trás disso, né? Em relação a esses defensivos, já tem aí representações, instituições do agro que estão cobrando isso sobre os produtos farmacêuticos, né? Porque também, e aí? Os produtos farmacêuticos matam muito mais do que os produtos dos defensivos. Porque o índice de suicídio com remédio, de intoxicação, que fica ao alcance de criança ali num acidente doméstico, é muito maior, porque todos têm um cuidado, não é excedente não, é necessário com os defensivos e esquecem os medicamentos. Existe uma indústria muito forte por trás, né? Então, assim, existe todo um complexo muito bem trabalhado, entre aspas, sobre isso. Mas, enfim, Fabélia, é um momento importante. Como eu disse no início, a gente está discutindo, debatendo algo, um foco, mas existem vários algos sobre isso que precisam ser de atenção devida. Inclusive, um ponto que eu sempre gosto de reiterar, o chamado imposto sobre herança, vai sofrer uma mudança manifestamente excessiva, vai ter uma alteração muito grande em questão de tempo curto. Isso vai impactar muito, já é uma carga tributária muito alta do imposto sobre herança, 8% sobre o valor do patrimônio. Isso vai aumentar, vai ter uma dificuldade maior de planejamento sucessório com a reforma tributária. E quando a gente fala de planejamento sucessório, não é nada criado, inventado, não está inventando a roda, é algo planejado, é lícito, é legal, é pertinente. A gente vê grandes grupos que fazem, exemplo do Silvio Santos, que fez um planejamento sucessório. Hoje a empresa dele roda com cada filha já delimitada em seu local correto, a sua função bem delimitada, e tudo vai seguir normal, vida que segue, além de todo o patrimônio. Existe um levantamento que diz que de geração para geração, o patrimônio, em regra, ele vai diminuindo mais. Às vezes o patrimônio é transferido, o negócio não, e isso acaba interferindo no próprio patrimônio. E isso vai mudar sim com a reforma tributária. Então é mais um ponto de atenção que a gente tem que ter agora. Aqui eu tenho um exemplo muito simples, né, para a gente falar disso aí. Seu pai é um advogado. Você se formou e foram trabalhar juntos, então vocês construíram um fortalecimento. Na ausência dele aí, numa situação de morte, você vai perder aquilo que você ajudou a construir. E isso começou desde, né, com meu avô, veio meu pai, eu com uns 13 anos, já sem entender nada, já ia para o escritório. Então já no dia a dia ali a gente já sente o negócio, né, já sabe como funciona. Isso com certeza não é uma receita do dia para a noite, né? Construído. Eu não citei doutor Evaristo, porque esse homem agora vive na aposentadoria, curtindo o Palmeiras dele e a Barretos dele. Agora ele vai assumir. Ele estava na aposentadoria, agora vai assumir uma pasta de secretaria lá em Barretos. Não consegue ficar parado. Que coisa mais boa. Olha, a gente já está aqui com o tempo esgotado. Eu quero te agradecer, mas só para finalizar aí, quando você tratou do ICMS, dentro do ICMS, ainda vamos ter várias categorias ali de índices diferentes para essa tributação, né? Não temos ali um ou dois, temos vários. Hoje são vários formatos de tributação, ICMS, ISS, o IPI. Com a reforma, esses impostos serão extintos, que vão ser substituídos pelo CBS e pelo IBS. Mas mesmo assim, as discussões ainda, né? Teremos discussões, exemplo do pão comum ou do pão francês ou do pão industrializado.
e tantos ou pão outros. italiano, ou pão não sei quem. Bom, senhores, o assunto rende. E nós vamos falar sobre isso muito por aqui ainda. Inclusive, eu quero até fazer um registro aqui que tem a taxação, né, sobre os super ricos. E eu vi uma comentarista que ela tem um lado esquerdista bem aflorado, que quando disse que os super ricos são aqueles que ganham mais de 50 mil, ela já quis impor uma regra. Mas 50 mil eu não acho que é super ricos. Eu sei que o faturamento mensal dela passa de 50 mil. Então, ela já não quer mais faturamento para os super ricos com essa taxa de 50 mil.